pedindo a proteção da espiritualidade amiga, do nosso Mestre Maior, de Maria Santíssima, nossa Mãe, que possa estar conosco nesse momento e que possa tocar a mente e o coração de cada um, levando alívio, levando a calma, serenidade e mostrando a luz para soluções de muitos conflitos onde houver. Em especial, todos esses irmãos que aqui nessa lista se encontram. Maria de Fátima Rego, André Alane, Isa Ferreira, Clarissa Gugel Macedo, Rejane Nogueira da Costa, Lion Pierre de Souza Neto, Canidé Nogueira de Souza, Daniel Nogueira de Souza, Jonas Nogueira de Souza, Ilaila Yasmin Medeiros, João Maria Soares Macedo, Bárbara de Paula Zamboni e Laiane Aline Clementino de Souza. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos. E agora, meus irmãos, eu passo a palavra à nossa Francisco, amiga. Deixa eu só acrescer 3 nomes. Maria dos Remédios Leal, Maria dos Remédios Leal, Bárbara Emanuela Pacheco do Nascimento e Ivonete Leal Pacheco. Aí depois eu te dou escrito para você escrever tudo. Certo. Que a espiritualidade possa estar com todos eles e aliviar a dor de cada um. Que assim seja. Passo a palavra a você, minha irmã, que fará o exorto. Seja bem-vinda, Glaci. Boa noite a todos que eu ainda não dei. Se vocês ouvirem, olha aí, ó. É a ajuda do Evangelho hoje. Tudo é para dormir, a menina está aí botando. Então, é do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o título é o item 136 e o item conflito. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Disse Paulo, está lá nos Romanos 7:21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontadas por enormes dificuldades no testemunho. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino, companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem a quedas da influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a inspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade do hoje, para esquecermos as trevas de ontem,
preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Muita paz e muita luz, que Jesus ilumine o coração de cada um, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presente. Volta a você, Francisca. Que assim seja, minha irmã. E agora, nós passamos a palavra ao nosso irmão Gilson, que fará a nossa oração inicial da noite de hoje. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, constatando o nosso dia a dia bastante saudável e que amanhã seja melhor do que hoje. Vamos continuar com a prece do nosso mentor. A prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornaram merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provações e expiações a passar, esclarecendo aos que desejaram conhecer a verdade e assistindo a todos os quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro, fiel e prudente. Fazei divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santo Espírito, dignos obreiro do Senhor, derrama as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus e que assim seja. E assim, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e todas as legiões do bem, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho, passando a palavra à nossa irmã Margot, que fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Feliz novamente de estarmos juntos para nos alimentarmos espiritualmente e conduzir o nosso corpo para a perfeição. Bom estar com todos. Nós vamos hoje fazer nosso Evangelho de nossos lares, do capítulo 17, Sede perfeitos. É o item 1, o item 7, 8 e 9. Vamos ao item 1. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros
perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. E temos aqui um desafio: amai os vossos inimigos. Como é que a gente está olhando ao nosso redor e enxergando todos aqueles que nos cercam? Como é que nos sentimos diante desses que nos cercam, os quais nós convivemos, estamos diariamente com essas pessoas? Amando, apontando, julgando, mas o inimigo maior não é aquele que está próximo. O inimigo maior é aquele que está dentro de nós. Esse precisa ser trabalhado em primeiro lugar. Quando a gente começa a trabalhar esse inimigo que nós carregamos, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a avareza, que é o ódio, que é a vingança, que é os ciúmes, quando a gente começa a se conciliar com esse inimigo que habita em nós, nós passamos a amar todo e qualquer outro que esteja próximo ou mesmo distante de nós. Nós não olharemos jamais para o outro como inimigos. Veremos nele um irmão que precisa da nossa palavra, dos nossos bons sentimentos, do nosso acolhimento, do nosso auxílio. Então vamos aqui ao item 4. Já que estamos amando, já que conseguimos amar ao nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo, nas instruções dos Espíritos vem o dever. E Lázaro nos traz uma obra de arte nessa orientação, para que nós possamos realizar o nosso dever, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa. E diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. O dever é a lei que a gente tem que segurar com unhas e dentes para cumprir. É a lei de Deus. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever para com as profissões. E não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Só uma pausa, um parêntese aqui. Para nós que estamos encarnados, é realmente muito difícil cumprir, porque nós temos interesses e esses interesses nos perturbam o cumprimento do dever. Porque muitas vezes a gente se entrega mais aos deveres do cotidiano do que o dever para com a nossa evolução, para com os deveres com o nosso Pai. Seguindo. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao livre arbítrio. Então, depende somente de nós estarmos cumprindo com essa obrigação moral. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. A gente tem aqui uma declaração do que nós fazemos na nossa vida. Como eu disse há pouco, para nós que estamos encarnados,
a gente valoriza mais as coisas materiais. Tem no livro Renúncia, logo quando Alcione está se preparando, recebe a solicitação para que ela possa encarnar e auxiliar ali com todo aquele amor, com toda a sua angelitude. E é dito a ela, mas você vai encarnar. Lembre-se que na matéria as coisas são mais difíceis. Você pode errar, né? Então, um anjo encarna, ele já é anjo, mas na matéria ele pode fraquejar e pode errar. Nós que não somos anjos estamos muito longe, né, desse degrau, nessa escada. Se torna ainda muito mais difícil. A vigilância para nós, ela tem que ser um exercício numa dinâmica profunda, numa vigilância incessante. Nós precisamos vigiar até os nossos sonhos, porque se nós queremos uma melhora e queremos aquela melhora que a gente busca na alma, nos desintoxicar dos pesos que nós carregamos de muitas encarnações, nos desintoxicar das responsabilidades que alguns jogam sobre nós. E esse fato de estar encarnados, a gente cai muito fácil, porque querendo ou não, a gente vai dar mais atenção à materialidade. Querendo ou não, a gente vai se condoer com as coisas do mundo. Nós, diante de situações em que as paixões, falando paixão, amor é uma coisa, paixão é outra, completamente diferente. O amor nos sublima, a paixão, ela nos materializa e nos tira totalmente o equilíbrio e a responsabilidade. Isso ele fala bem aqui, né? Ele adverte e sustenta muitas vezes aqui, né? Mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Nós nos permitimos as ilusões e caímos com muita força na paixão pelas coisas que o mundo tem a nos oferecer, porque são fáceis. As coisas que o mundo nos oferece, elas são fáceis de alcançar. E a gente esquece que nós não fazemos parte deste mundo material. Nós queremos viver este mundo material em toda a sua intensidade. E aí nós nos iludimos, nos apaixonamos pelas coisas e nos destruímos devido a esta cegueira e falta de equilíbrio que nós nos entregamos. Adiante. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Olha só o que ele traz aqui para nós. Que o dever começa, ele é o princípio dele, está em nós. Não está em ninguém. Está no nós. E esse ponto de início para a nossa felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo, ela tem um limite. E o limite é aquele que não pode transportar a nossa vivência. Nós precisamos conhecer o que, aliás, nós já conhecemos o que é o dever. O que é esse dever?
São as leis divinas, o que o Pai nos deu para nós nos melhorarmos, para que nós possamos evoluir, para que a cada passo que dermos estar mais perto dele. E aí nós somos pacientes, temos a fé, somos bondosos, somos tolerantes, amamos, perdoamos, fazemos a caridade. Mas ele nos coloca aqui, Lázaro nos traz, que nós precisamos pôr limites. Esse limite é para que eu não caia e também não permita que o outro caia. Se eu estou fazendo por mim em prol de eu me amar, amar a Deus e ao meu próximo, eu tenho o meu limite, mas esse limite também serve ao outro. O outro precisa saber que ele tem um limite. Eu não posso estar sempre à vontade do outro, porque eu não vou estar sendo nem caridosa comigo e nem fazendo caridade a alguém. O outro pode estar se aproveitando, pode estar na preguiça, pode estar acomodado e eu achando e realizando ações caritativas, mas elas não têm mais a aparência da caridade. Ela tem um conformismo da minha parte e um comodismo do outro. Isso não é caridade. E isso não é um dever. O dever é que eu possa ter a minha vida, que eu possa ter as minhas condições, que eu possa saber e definir até onde eu posso ir e também definir até onde o outro possa vir. A gente tem que ter a noção de limite. E aqui ele fala: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Nesse momento, a gente parte aqui para a parábola, né? Para a parábola dos talentos, onde o Senhor dá 5 talentos a um, dá 2 a outro e 1 a outro. E cada um, dentro do seu conhecimento, dos seus talentos, vão trabalhar aquilo. Aquele que tem mais, recebe mais. Aquele que tem mais ou menos, recebe mais ou menos. E aquele que nada tem, até o que tem será tirado. Por quê? Por causa do comodismo. Porque se encostou. Porque não investiu, não procurou conhecer, não procurou trabalhar, não procurou se melhorar e nem tampouco auxiliar a quem ele podia. Se ele tem um mínimo de talento, se foi creditado a ele um mínimo de conhecimento, ele pode multiplicar. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero, mas é brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende dessa como sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios
olhos. Lázaro, Paris, 1863. O que realmente Lázaro quer que nós despertemos para esse dever é que ele precisa estar, em nós precisa estar contido tudo o que há no homem de bem. Tudo o que há nos espíritas perfeitos, daqueles que buscamos. Esse dever é o dever de sermos caridosos, de amar, de perdoar, de termos paciência, de lidarmos um com o outro de acordo com o que aquele está merecendo. Se está precisando de um carinho, de uma atenção, de um abraço, de um afago, às vezes até de uma palavra mais ríspida, para que ele precisa ser sacudido para acordar. Nós precisamos ter em nós a bondade, a piedade, a benevolência. Com tudo isso, nós vamos compreender cada um de nós em suas posições. Nós saberemos lidar com as dificuldades e entenderemos todas as personalidades. Porque fulano é assim, porque fulano é assado. Um é estourado, o outro é paciente demais. Um não tem um conhecimento, mas a gente pode socorrer. Aquele que é espavorido, a gente precisa estar ali auxiliando no seu burilamento. Nós precisamos ter, eu vou repetir o que o guia disse ontem nos trabalhos. Quando nós precisamos fazer a nossa reforma íntima e não a reforma íntima dos outros. E a pergunta dele foi: quando é que nós começaremos a fazer a nossa reforma íntima? Porque diariamente nós fazemos a reforma íntima do outro, da outra, da mãe, do irmão, do vizinho, do conhecido, mas a nossa nós não estamos fazendo. Nós estamos deixando para depois. E quando alguém nos aponta o dedo ou quando nos chama a atenção, nós nos enchemos de melindres. Nós ficamos intocados. Nós não aceitamos. Nós queremos o mundo ao nosso modelo, da forma que nós desejamos. Mas se eu encontro diante de mim uma pessoa exatamente igual a mim, ela não me serve porque ela vai querer que eu seja do jeito que ela acha o que é melhor. Ela pode não se reconhecer em mim, mas eu me reconheço nela e eu não a aceito. Por quê? Porque ela tem os mesmos defeitos que eu. E não é isso, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para, em primeiro lugar, nos trabalharmos, burilarmos. O outro fica ao tempo dele. Auxílio, socorro, ajuda, caridade, isso é dever nosso. É prestação que vamos dar a Deus e não a ninguém, nem ao padre, nem ao pastor, nem ao presidente de centro, nem a pai, nem a mãe. Nossas contas todas serão acertadas com Deus. Nossas contas estão sendo acertadas. As nossas contas passadas estão sendo acertadas hoje. E a questão da pergunta do irmão foi exatamente essa. Quando é que nós vamos começar a nossa reforma íntima? Quando é que nós vamos começar a cumprir a nossa obrigação, o nosso dever? E aí eu já entro na terceira parte aqui, que é a virtude. Para sermos virtuosos, nós temos que estar com o dever em dia. Se nós não estamos com o dever em dia, nós não somos virtuosos. Nós temos inúmeros exemplos dentro dos evangelhos, figuras que conviveram conosco nesse período e que nos mostraram o que é ser virtuosos. O Espiritismo nos traz Vicente de Paulo
foi um homem extremamente, teve um passado em encarnações tenebrosas, mas ele chega a um ponto nessa encarnação como Vicente de Paulo, que ele transcende da matéria. Ele ama tanto e ele trabalha tanto pelo outro que ele se incomoda quando alguém lhe dá um conforto. Quando ele é cogitado para estar ali nos palácios, assessorando a condensa e tudo mais, ele se incomoda, aquilo lhe faz mal, aquela riqueza, aquela soberba, aqueles aparatos todos, e ele pede para sair dali, para ir para uma pensão, e ele vai para uma pensão onde ele tem uma liberdade espiritual. O corpo estava oprimido, sufocando o seu espírito. Embora ele estivesse trabalhando com as pessoas que ele mais amou no mundo, que foram os pobres. Mas mesmo assim, aquela riqueza, aquela suntuosidade o reprimia. E aí ele sai, vai às ruas e se sente em paz. Ele se reencontra com Deus, porque o amor que ele precisava dar era o amor verdadeiro àquelas criaturas que buscavam o amor. Porque estavam em sofrimento, como diz aqui no dever, que Deus delegou a dor, o sofrimento, a cada um de nós, homens, mulheres, novos, idosos, ricos, pobres, independente de quem for, a dor está para todos nós. Porque foi a forma a qual a gente escolheu para evoluir. E ele sabia tanto disso porque ele sofria em não poder auxiliar aqueles que mais necessitavam. E é por isso que ele é reconhecido como o pai dos pobres, o verdadeiro pai desses pobres miseráveis, dessa gente que viveu uma dor que quase infinita, desses que encarnaram no sofrimento, na pobreza e na miséria, do nascimento aos seus desencarnes, e ele ali. Um homem que foi preso injustamente, escravizado, mas sempre com a palavra doce e a compreensão e a aceitação de tudo que chegava até ele. A dizer que tudo aquilo que chegava existia um propósito. Se ele, vamos dizer aqui, se ele já santo fosse, ele estava naquele momento para dar prova de que nada dói mais do que ver o seu irmão passar fome, passar frio, não ter um teto, não ter um cobertor. Isso doía mais nele do que no próprio sofredor. Isso ele já estava ali, cumprindo realmente o seu dever. Nós temos também o cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, que foi outro homem que viveu para o próximo, que viveu para o outro. E o que é que esses homens tinham dentro dele? Todas as virtudes, principalmente a humildade. Se você está rico de virtudes e não tiver humildade, você possui alguma noção de virtude. Mas se não há a humildade ali, você apenas está praticando um bem a alguém. Mas o bem que você quer não é tanto do outro, é mais o seu. Que lhe notem, que lhe vejam fazendo a caridade e, no final das contas, o que se quer? Que é o reconhecimento. Nossa, eu auxiliei tanto o seu fulano, eu ajudei tanto a cicrano, eu socorri Dona Mariazinha, e eles não têm um pingo de gratidão hoje comigo. Isso não é virtude. Isso é um trabalho em busca de um pagamento. E quem tem virtude faz somente pelo amor. Nós temos Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, dentre suas histórias, tinham lá o lugar onde as freiras estavam e socorriam, e um dia ela chegou com alguns doentes. E nesse espaço,
havia um galinheiro, o ambiente era alugado e o proprietário criava 100 e tantas galinhas. E ela disse: não, eu vou colocar no galinheiro. E ela colocou aqueles doentes que estavam na rua, doentes, sem teto, com fome e tudo mais. Passado alguns dias, o proprietário ia sempre lá, né, dar uma olhada e chegou e perguntou: mas o meu galinheiro você transformou, era o único lugar que eu não queria que vocês mexessem. E aí a madre foi e disse: não, porque Dulce precisou utilizar o galinheiro para colocar umas pessoas que nós não tínhamos mais espaço. E aí ele disse: sim, o que foi feito das minhas galinhas? Quase 200 galinhas. Sim, aí ela disse: a irmã Dulce disse: eu fiz canja para todos, né? Com aquele amor infinito, porque ela julgava que todo mundo era exatamente igual a ela, que não ia olhar para uma galinha e deixar a galinha lá, enquanto centenas de pessoas estavam passando fome. Então ela achava que todo mundo ia olhar para as galinhas, olhar para quem estava passando fome e dizer: vamos fazer umas canjas. E foi o que aconteceu. E alimentou, e muitos se curaram com suas canjas, porque a gente sabe que canja com amor cura todos os males do mundo. E foi o que aquelas pessoas receberam: canja com amor. E nós temos aí histórias infinitas, testemunhos inúmeros do dever cumprido, da virtude. Não posso deixar de falar de Joana de Cusa, uma mulher rica que, em dado momento, perde tudo, vai trabalhar em cozinhas, é cristã e vai ser sacrificada. Está na fogueira, o seu filho diante, já também amarrado sobre um madeiro, e ali a fogueira preparada para ser acesa, e ele: mãe, abjura. Abjura, mãe. E ela diz: cala a tua boca, meu filho. Jesus está do lado dela. Jesus está do lado de Joana de Cusa. Só esperando um momento. Não sentiu nada se queimar, porque o amor não permite que você sinta a dor material. O amor não permite que você viva o sofrimento material e esse sofrimento passe para o teu espírito, porque o amor está no espírito. O amor é o remédio para todas as coisas. E o amor estava ali do lado dela. Ela, contaminada deste amor, não sentiu nem o calor do fogo. É retirado e é levado. Seu filho também. Qual a ação de uma mãe? Vamos dizer nós que não temos ainda essa consciência de Joana de Cusa. Estou aqui numa fogueira, o fogo já começou, e meu filho ali adiante, que vão atirar-lhe fogo. Será que meu filho dissesse: abjura, mãe? Eu ouviria a Jesus? Ouviria o meu filho, com medo dele sofrer? Nessa hora, todas as mães têm que se colocar no lugar da mãe de todos nós. Ela, Maria, que assistiu todo o sofrimento de seu filho até o seu último suspiro. E em nenhum momento ela abjurou ao Pai. Muito pelo contrário. Agradeceu todas as suas dores e todas as suas lágrimas. Eu tinha mais um item para falar, mas são 20 horas e 30 minutos. Eu vou para a nossa prece, agradecendo infinitamente a todos, nesse momento que estamos aqui juntos nessa corrente de fé, de amor, de caridade, porque não estamos assistindo somente a nós que estamos nos vendo, mas aqueles que estão em nossos lares, os que estão vizinhos a nós, aqueles que não vemos que também estão nos nossos lares, que estão em nossas calçadas,
em nossas ruas, em nossa cidade. E eu elevo o meu pensamento junto com todos vocês na busca de nosso Pai, nosso Criador, o qual devemos todas as tarefas e nossos deveres a serem cumpridos no passo que cada um de nós consegue dar. E a nosso Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por estarmos juntos, em nome de Deus, em vosso nome, em nome de nossa Santíssima Mãe, por causa do seu amor para com cada um de nós. E assim eu digo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações, Senhor. Livra-nos de todos os males físicos e espirituais, pois só a vós pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória por toda a eternidade. Saudando a vós, Santíssima Mãe, e pedindo para cada um de nós, envolve-nos no teu manto sagrado, nos protegendo de todos os males físicos e espirituais. E estende, Mãe, este manto aos nossos familiares que buscam a Ti e aqueles que também não Te buscam. E eu digo, Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura. Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé e lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, minha mãe, se não for a vossa missão sublime. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, habitando os nossos dias, fortalecendo o nosso espírito, para que possamos, desde agora, começarmos a prestar contas dos nossos deveres ao nosso Pai. Aos pais, feliz Dia dos Pais. Às mães que também são pais, feliz Dia dos Pais. Gratidão a todos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim Graças a seja. Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, com essa oração, pedimos aos benfeitores espirituais que façam a varredura em todos os lares. E se aí encontrar ainda algum irmão precisando de ajuda, que sejam acolhidos e levados a uma colônia espiritual ou um hospital onde possam ser socorridos. Pedimos ainda que todas as energias deletérias sejam transformadas em amor, em paz, em caridade. E aqui, Senhor, pedimos a espiritualidade maior ao benfeitor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua egrégora de luz,
a permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. Boa noite, meus irmãos, e até amanhã.